que nós podemos encontrar a parte das Escrituras. Então vamos entender isso aqui. Reish significa cabeça, o principal. Cabeça, o principal. Bet é a palavra casa, o sentido é casa, Betel, casa de Deus, Bet, casa. Yud é mão. Então como que nós vamos traduzir Raboni do ponto de vista espiritual? Aquele que tem autoridade sobre a casa. Aquele que tem autoridade sobre a casa. Aqui nós não estamos falando de mera interpretação. Aqui nós estamos falando do mistério da inspiração. A Bíblia tem a interpretação, tem as aplicações. As interpretações têm as leis da hermenêutica. Mas quando nós estamos tratando da inspiração, nós precisamos ter sensibilidade espiritual. E muito cuidado. Porque essas coisas não são colocadas de qualquer maneira. Na inspiração, você precisa agarrar a mente do Senhor na palavra. E aqui nós estamos diante de algo muito maravilhoso. Então, o cabeça que tem autoridade sobre a casa. Deixa-me colocar 2 textos aqui. Efésios capítulo 1, versículo 22. Quando diz assim, Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Tudo isso ele fez, baseado no que está lendo na Bíblia, para dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, vou falar outras coisas, é o noivo e a igreja é a noiva. Cristo é o cabeça do seu corpo. Quem é o corpo? Quem é a noiva? Quem é a igreja? São aqueles que nasceram de novo nele. Ele é o cabeça meu. Ele é a cabeça seu, se você nasceu de novo. Agora, se você não nasceu de novo, ele não é seu cabeça. Se você não nasceu de novo, você não tem habitação do Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. E se você não nasceu de novo, se você não tem Espírito Santo te guiando, você não está no reino, você está no mundo. E o mundo é contra o reino. Agora, um filho de Deus que nasceu de novo, ele tem uma vida espiritual, mas ele é carnal. Por quê? Porque ele nasceu também de Adão e Eva. E aí tem uma guerra dentro de cada um de nós que nasceu de novo, porque tem parte que é espírito, que briga, que entra em guerra, com o carnal, que é o mundo. O ego é o mundo. Então, nós estamos aqui para aprender isso, para abrirmos nosso coração para o Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo. Mas isso só começa com o novo nascimento, com a habitação do Espírito Santo no nosso coração. Igreja, agora o outro texto, Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18, diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça. Isso precisa estremecer nosso coração, de achar que na igreja existem outras cabeças. Que na igreja existem homens que representam Cristo sobre o povo. Nunca. Nosso papel é de expressão, é de submissão, é de servos. Nunca sobre a igreja. Não há mediadores. A igreja só tem um cabeça. E esse cabeça é Cristo. E que ninguém pregue outra coisa. Ele é o cabeça. Essa mulher está dizendo isso. Você vê quantas coisas gloriosas temos aqui. E a igreja é a sua casa. Então eu quero colocar mais 2 textos aqui, para a gente pular para os versículos.
Apenas essa nota um pouco longa, mas tenham paciência comigo. Então, Bet, segunda letra, é casa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo está dizendo assim, para que se eu tardar, se eu demorar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, eu creio que não precisa ficar repetindo isso. A igreja não é o lugar onde nós estamos. A igreja somos todos nós. A casa de Deus somos todos nós. A casa de Deus somos nós. Nós não vamos à igreja. É a igreja que vai ao local de reunião. Aqui é o local de reunião da igreja. Agora, o outro texto que eu quero colocar é Hebreus, o capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando o escritor dessa epístola está fazendo um paradoxo entre Cristo e Moisés. Então ele vai dizer assim, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos? Ninguém pode dizer outra coisa. E quando dizemos outra coisa, nós estamos blasfemando contra a palavra de Deus. Então vamos avançar. Versículo 17. Aqui está. Recomendou Jesus: não me detenhas. Não me detenhas. Porque ainda não subi para meu Pai. Coisa linda, irmãos. Coisa linda nós podemos encontrar nessa frase. O Senhor está dizendo aqui para Maria algo muito especial. E por quê, irmãos? Porque ele havia ressuscitado. Você pode imaginar que era anelo dele subir para o seu Pai. Era primazia dele subir até o Pai. Subia com o seu corpo glorificado. Subia no testemunho da sua glória, da sua vitória, da sua obra, diante do Pai. Mas não é de nos deixar espantados, que ele não subiu para o Pai, que em primeiro lugar ele foi até Maria. Você pode imaginar o quanto os afetos de Maria aqui devem ter sido arrebatados. Pensar, não subiu para o Pai. O Pai podia esperar, mas ele não me deixou esperando aqui chorando. Ele veio a mim. E não somente isso, ele diz, vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Sabe o que isso quer dizer? Eu subo para aquele que é tudo para mim, mas ele é tudo para vocês também. Então, irmãos, o que quer dizer subo para o meu Pai? Subo para o meu Deus, subo para o vosso Pai, subo para o vosso Deus. Significa que aonde ele subiu, ou quer dizer, em primeiro lugar, tudo que ele alcançou, que sempre teve e alcançou pela sua morte, se torna um direito absoluto para nós. Não somente o seu Pai é o nosso Pai. O seu Deus é o nosso Deus. Diga aos meus irmãos, a sua filiação é a nossa filiação. É que se ele subiu, nós também um dia subiremos. Você pode ver a quantidade de bênçãos e de promessas nós temos aqui nesse versículo 17. Então ela saiu correndo. E a primeira coisa que ela foi dizer para os discípulos é: eu vi o Senhor. Está aqui no versículo 18. Então, irmãos, vamos agora, depois dessa linda história, esse testemunho tão glorioso da ressurreição do nosso Senhor, nós agora podemos olhar para esta mesa. Ele nos deixou esta mesa. Irmãos, por que que o Senhor nos deixou esta mesa? Por quê? Porque ele nos deixou essa mesa com esses elementos, com este ensinamento,
com esta realidade. Por que, meus irmãos? Por que que nós temos que, todos os domingos pela manhã, estar aqui diante desta mesa? E chegamos aqui como se fosse a primeira e tendo a sensação que poderá ser a última. Por quê, irmãos? Ou não é assim com você? Ou você chega aqui, mas todo domingo, eu tenho certeza que ninguém aqui pensa assim. Eu creio que todos nós nos aprontamos, todos nós chegamos aqui com o coração reverente, com o coração cheio de amor, porque nós temos uma oportunidade de ter uma visão renovada do Senhor, da sua pessoa e obra nesta mesa. Porque também, irmãos, nós estamos aqui. É isso aí, senhores. Então, nosso objetivo é começar a semana. Boa semana para vocês, na mesa do Senhor, comendo e bebendo Cristo. E não só hoje, domingo de manhã, mas todos os dias, em Cristo, comendo Cristo, bebendo Cristo, que é uma forma espiritual de dizer que estou vivendo em Cristo, que Cristo vive em mim e que eu estou no processo de transformação da mente, de caráter e de conduta. Todo sábado nós reavaliamos na mentoria se a nossa mente foi transformada. Se a nossa mente mudou, o nosso caráter vai mudar, se já não mudou. E a nossa conduta também vai mudar, se já não mudou. E assim, um cristão verdadeiro, com uma certa maturidade, começa a perceber essas mudanças. Como eu vivi décadas e décadas sem o discernimento que eu tenho hoje espiritual, nós há 2 anos e meio fazemos esse trabalho, exatamente porque pode ser teu caso, de você não estar entendendo que o mundo, que os seus filhos, seus pais, seus netos, seus avós, te rejeitam, porque você é diferente. Então, ser diferente em Cristo vai ser agredido por todos, os amigos, vai ser agredido. E por isso que eu falo, procure uma igreja, mas não é uma igreja no sentido de um endereço, mas igreja num grupo de pessoas que também tenham nascido de novo. Esse é o objetivo aqui da academia, é a gente juntar aqui nos nossos relacionamentos aqui pela internet pessoas que nasceram de novo. E, sobretudo, pregar o evangelho para que outros sejam tocados e possam abrir o seu coração para o Espírito Santo. Nós nos entristecemos em ver religiosos ímpios e estamos aqui para registrar isso e pregar o evangelho, as boas novas, o reino da vida eterna, com o corpo glorificado, tendo o melhor amor, que é infinitamente maior do que qualquer amor que possamos ter nesse mundo, pois o mundo jaz no maligno. E pensando os valores do mundo, nós não temos a vida espiritual, e a tristeza de ter que falar isso é que nós vamos estar ausentes de Deus na nossa vida. E essa ausência de Deus representa o inferno. É com muita tristeza que eu falo isso e é com muita tristeza que eu vivo os meus dias. Pois de um lado, tenho a alegria de estar em Cristo, Cristo está em mim, procurando cada vez me aproximar dele, mas quanto mais aproximo dele, mais fraco eu me sinto para olhar para o mundo. Mais triste eu fico de ver olhar o mundo, porque estou num lugar majestoso e não consigo convencer. Pois é, não sou eu que convence, mas o nosso desejo é que o outro nasça de novo. E isso que dá tristeza.
O cristão, ele está feliz onde está. Ele não pode ter lugar mais feliz do que ser filho de Deus. Não pode ter lugar melhor de ter o amor de Cristo e amar Cristo. Não pode ter coisa melhor do que se aproximar cada dia mais à imagem e semelhança de Cristo. Mas quando a gente olha para os afetos, filhos, os pais, cônjuges, a gente se entristece, porque eles não estão enxergando, não estão vendo, não estão ouvindo. E Jesus Cristo falou: quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Então, o que eu peço para vocês é: Cristo em nós, ouça o Espírito. Um bom domingo, um bom almoço, um bom domingo e uma boa semana. Amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, estou de volta com os nossos mini treinamentos. E nessa semana, falando sobre solos grampeados, ou solo grampeado. Tchau, tchau. Obrigado.